Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com essa expectativa, com essa perspectiva de que será não apenas uma boa noite, mas uma noite ótima, uma noite excelente, porque você e eu teremos a oportunidade de conhecer melhor ainda uma pessoa que chegou a Goiás para ficar, né? Ou assim a gente espera, daqui a pouco ela vai dizer se sim ou não. Mas ela chegou para ocupar um cargo no governo do estado e, claro que isso causou uma certa estranheza, porque ela não veio só, de outros estados vieram outros secretários também, e claro que no início fica aquela coisa, né? Aquela desconfiança. Mas desconfiar como dessa convidada nossa dessa noite, sendo que ela tem feito um trabalho acima da média, acima da crítica, acima de qualquer expectativa, e as contas que ela tem comandado estão sendo aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado e também pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E, acima de tudo, pelo pouco que eu conheço dela, já fiz 3 entrevistas com ela, e também pelo muito que eu ouço, né, de pessoas que trabalham com ela, ela é uma pessoa do bem, né, uma pessoa tranquila, uma pessoa de bom papo, bem-humorada e que tem muitas histórias para contar. Hoje a gente vai deixar a área em que ela atua, que é a economia, vamos deixar de lado, porque eu quero saber hoje quem é, afinal de contas, essa secretária da Economia, Cristiane Schmidt. Tudo bem, secretária? Boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui com você no dia de hoje. Muito bom também receber a senhora. Muito obrigado por ter vindo, né? Estamos aqui em casa, né? De uns tempos para cá a gente deu uma mudada no programa e estamos fazendo, como se diz, home office. Exato. Estamos aqui em casa, bem à vontade, num ambiente acho que mais do que propício para que a gente possa conversar e deixar a senhora também bem à vontade. Já vi que a senhora... Eu já estou bem à vontade. Já está? Já. Ah, que coisa boa. Fico muito feliz que ela tenha aceito o convite para vir gravar aqui em casa para mostrar um pouco para os goianos além daquilo que ela tem passado quando concede muitas entrevistas, né? Muitas e muitas entrevistas, mas todas falando economês, né, secretária? Perfeito, exato. Sempre falando economês, falando de economia, falando aquelas coisas que para muita gente é uma coisa assim que causa até estranheza, né? As pessoas muitas vezes não entendem exatamente aquele palavreado todo, não entendem aquela coisa toda. Hoje não, hoje a secretária está aqui para falar da experiência de vida dela, né, que pode ter muito a ver com a sua própria vida, você que está assistindo a gente. Eu vou querer saber dela primeiro, como é que foi a sua infância, porque a senhora é conhecida aqui como Cristiana e eu acho tão bonitinho quando a senhora fala o Schmidt. Schmidt, com o X em vez do S, né? O carioquês, né? Pois o carioquês. é. Carioquês misturado com alemão. Aí o goiano... Schmidt, né? Schmidt. Tá bem, mas se dependesse do nome, a senhora não teria só um, né, para se destacar, porque tem vários sobrenomes na sua família, a senhora inclusive tem vários sobrenomes, né, que são de famílias imponentes, ricas, famílias bem informadas, que poderiam muito bem também dar à senhora esse ar de pessoa assim que sabe o que é da vida e sabe o que é a vida. A senhora se chama Cristiana Alckmin, não é isso? É essa a pronúncia mesmo? Isso, Alckmin. É bom. Tem o Alckmin, né, que também acho que de alguma maneira tem alguma relação familiar, que é o Geraldo Alckmin lá de São Paulo, mas tem o José Maria Alckmin, que trabalhou com o Kubitschek, que foi ministro da Fazenda naquela ocasião, e aí esse aí é meu tio avô. É parente. Esse aí é parente. Só que esse já é Alckmin. Então a gente fala Alckmin. Já é a pronúncia mais fechada. Tem o Junqueira também. Também tem a família Junqueira de Minas e de São Paulo, também é enorme, né? Ribeirão Preto, os Junqueira mandam, né? Pois é. Ribeirão então, Preto tem muito Junqueira. Tem, e em Minas também. E ricos, né? E sempre assim, muito ricos. Infelizmente não foi isso que aconteceu com os Junqueiras. Foram para o Rio, acho que foram perdendo dinheiro no Rio de Janeiro, né? E tem também o Schmidt, né? Tem. De onde vem esse Schmidt? Mas o Schmidt, eu vou te falar, o Schmidt é igual o Silva na Alemanha, ou seja, é um nome comum. Então, o Schmidt vem de ferreiro e você encontra vários Schmidts por aí,
né? E aqui no Brasil ele é menos popular, mas se você for mais para o sul do Brasil, você vai encontrar alguns Schmitz, e aí escritos ou DT no final, ou TT, ou com M, com N, então você tem ali umas variações, mas a origem é essa. Agora, assim, a minha família, ela é da família do meu pai, tem na Suíça, na parte alemã, então o Schmidt vem dali, mas vem de bastante tempo, né? Então, a nossa família, em geral, não fala alemão. Meu filho resolveu aprender alemão. Também tem meu marido, que a mãe dele, sim, aí é alemã. Então, tenho alguma... A Alemanha está na nossa família de alguma maneira, portuguesa também. A família da minha mãe também vem de Portugal. Então, enfim, a Europa está sempre nas vidas, eu acho que dos brasileiros de alguma maneira, né? Seja italiano, enfim, também japonês depois da Segunda Guerra que veio. Então, é uma miscelânea muito boa essa do Brasil, né? É verdade. Eu tenho o italiano, que é Spadoni, e tenho também o alemão, que é também misturado ali. Tudo é uma coisa só, né? Mas misturado com a Bélgica, que é o Berings. Exato. Então a gente acaba trazendo também, acaba virando essa grande mistura. A senhora se acostumou com essa mistura diferente que é feita aqui em Goiás? Porque lá no Sul a senhora já estava acostumada, lá no Rio de Janeiro. Olha, a última palavra que eu aprendi daqui foi andando de bicicleta há pouco tempo. Aí uma pessoa que estava conosco ali falou assim, não, cuidado com corguinho. Eu falei, corguinho? O que é corguinho? Não, córregozinho. Aí você fala corguinho. Aí eu falei, tá bom. Então já aprendi mais uma palavra goiana. Já aprendeu muitas, não? A gente vai aprendendo, né, com os colegas do trabalho. E o povo goiano é um povo muito carinhoso, muito fácil acesso, né? Então é muito bom estar aqui. A senhora se acostumou também com a culinária goiana, não? Você vai me perguntar do piquê, já até sei. Não, pode até ser. Vai me perguntar do piquê. Eu ia dizer que ela tem muito a ver com a ou da ambrosia mineira, também. Né? Tem sim. Tem alguma coisa... A senhora já comeu piqui? Então, o piqui já comi, não gostei tanto. Mas, quando coloca com frango, gostei muito, com arroz também. E no pastelzinho com carne moída. Olha. Então tem umas variações aí de como se comer piqui que eu gostei, sim. A senhora disse que eu ia perguntar da cozinheira, então vou perguntar. E a sua cozinheira faz que tipo de prato? Aqui em Goiás? É isso? Não, tem cozinheira não. Não? Na verdade aqui, mas até tenho, que é uma pessoa que eu compro minhas sopas, eu compro sopas para comer à noite, sopas de legumes, e, enfim. Tem uma pessoa que eu sei que faz de maneira muito bem feita, então eu compro com ela meus jantares, digamos assim. Mas o almoço, enfim, é um almoço ali pela secretaria ou até mesmo na secretaria, com essa pessoa mesmo que faz a minha comida de jantar, faz também às vezes do almoço, então é uma pessoa muito especial chamada Namônia. E excelente cozinheira. É verdade que a senhora almoça ali com os funcionários, como diz o Júnior, Reginaldo Júnior, que está aqui, né, que é o presidente da Agência Brasil Central, ele costuma dizer que isso se chama chão de fábrica. A senhora é de chão de fábrica também? Total. É? Muito. Você pode me levar para comer bem, tá com, enfim, um ambiente. Você vai na secretaria... chão de fábrica em todos os sentidos. Por exemplo, estou lá sentado com um colaborador meu, não está conseguindo fazer alguma coisa lá no PowerPoint, dá licença que eu sento e faço. Não tem problema. A senhora leva serviço para o almoço, então? E no almoço também o que tem acontecido é que eu achava, né, erroneamente, que no terceiro ano de mandato do meu governador eu estaria um pouco mais tranquila, né? Eu acho que lê do engano. É mesmo? Porque está num ritmo forte e aí chega no horário do almoço, eu sempre acabo tendo reuniões de trabalho. Tem sido recorrentes, de fato. Depois da pandemia, que eu comecei a almoçar na secretaria, então começou a ser mais recorrente almoçar. Então aí vai de manhã até quando sai da secretaria o tempo inteiro. Mas é bom, por outro lado, porque a gente está tendo tantos avanços e é tão bom os desafios que são colocados à minha frente, que a gente só está avançando em todos os sentidos
de todas as maneiras, e até mesmo de cunho pessoal, com os nossos colaboradores lá na secretaria. Acho que quando eu cheguei aqui, de fato, teve um pouco esse rechaço, né, de, nossa, ela vem de fora, quem é ela? Né? O que ela vai fazer, uma forasteira, né? Aí tinha um blog lá que me chamava de bruxa forasteira, então... Que isso? Pois é, aí então tinha esse blog era o tempo inteiro batendo um pouco em mim ou alguns outros secretários. A senhora se incomoda com isso, não? Não, imagina, sabe o que eu fiz? Sabe qual foi a minha resposta? Com a bruxa forasteira? Eu tenho na minha porta ali uma vassoura piaçava, em que obviamente pintei ela de vermelho e preto, porque aí virei bruxa forasteira flamenguista, por favor. Comprei o chapéu de bruxa e quando me perguntam que diabo é aquilo, eu falo, meu meio de transporte. É mesmo? Isso está lá no seu escritório? Está lá no meu escritório até hoje. Mas essa é a resposta, eu acho que irônica a certas situações que colocam, que tentam te tirar do eixo. E aí, como eu realmente sou uma pessoa centrada, dificilmente conseguem me tirar do eixo. Às vezes conseguem, mas meu marido, meus filhos, acho que conseguem bem, né? Isso é o lado alemão, né? Que fala mais alto, não? Mas, eu acho que é o lado da vida, que a gente amadurece, aprende a cair bastante, a levantar também bastante, aprende que a vida não é fácil, não é linear, ela tem desvios e se a gente não conseguir lidar com isso, a gente vai ser muito infeliz na vida, né? Então eu optei pela felicidade. E quando a gente opta pela felicidade, a gente também opta por conseguir passar por essas pedras que às vezes outros colocam na sua frente. E a entender que essas pedras podem servir inclusive de aprendizados, né? Então, para mim, cada dia é um dia diferente. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente pode morrer hoje à noite, amanhã. Então, eu quero curtir a minha vida como se fosse o último dia, né? Então, eu realmente vivo intensamente tudo. Talvez por isso eu continue almoçando, trabalhando, né? Porque eu quero realmente conseguir entregar aqui, deixar o estado de Goiás com um legado. Não é só para esse governo, mas um legado para as outras gerações também. Penso muito em médio e longo prazo. Então, a senhora é feliz? Extremamente feliz. É? Eu optei por isso, né? A gente opta, a gente pode ser infeliz, né? Ou seja, todos os desafios podem se tornar um problema, né? Um problema assim que te joga para baixo, né? Para mim é o contrário. O problema ele se torna numa forma de ver o meu crescimento pessoal. Então, como eu quero crescer a cada dia, como eu quero me aprimorar como pessoa a cada dia, eu aproveito cada ocasião, cada pessoa que está diante de mim para aprender, né? E para poder crescer. Então, por isso é que, por exemplo, pessoas que aparecem na minha vida e que eu acho que não são pessoas que merecem uma união comigo, tá bom, ela passou, legal, por algum momento, por algum motivo ela passou, tem algum aprendizado e sigo adiante. E o governador Ronaldo Caiado, como é que ele apareceu na sua frente? Foi uma grande surpresa, foi uma surpresa, eu acho que uma das melhores surpresas na minha vida. Foi algumas outras também, né? Mas assim, tiveram dois chefes que eu tenho muito carinho, né? Pela forma que apareceu, inesperada e pela forma com que a gente começou a ter uma relação muito positiva, né? Profissional extremamente positiva. Então, um deles foi Cláudio Considera, que acho que foi meu primeiro chefe, foi presidente do IBGE e foi meu chefe no antigo Ministério da Fazenda. Ele era secretário do ministro Malan e eu comecei como coordenadora geral e depois me tornei secretária adjunta dele. E agora com o governador Ronaldo Caiado. Tanto um quanto o outro, a gente não se conhecia exatamente, né? O Cláudio Considera, voltando ao Cláudio, que vale a pena mencionar que foi uma situação engraçada, ele recebeu meu nome nesse caso pela Fundação Getúlio Vargas, que foi onde eu fiz o meu doutorado, mestrado e doutorado, Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, a Escola de Pós-Graduação em Economia, e todos os professores indicaram para o Cláudio o meu nome, para eu trabalhar com ele. Então o Cláudio não me conhecia, assim, pessoalmente, né? E aí nós marcamos um encontro para poder a gente se conhecer num restaurante em Copacabana. E nesse dia
eu não sabia que roupa usar, eu estava muito nervosa, eu era muito jovem ainda, era o meu primeiro emprego, só tinha dado aulas e consultoria, mas mais nada. Então, aí eu estava, meu Deus, que roupa que eu uso, como eu fui de terninho, até me lembro, tem até hoje o tal do terninho verde, fui com um terninho verde, vários terninhos que eu botei na cama para poder escolher. E quando cheguei lá, o Cláudio estava extremamente informal, de havaiana, né? Você fica totalmente de maneira informal, com uma bermuda. Estava lá com uma outra pessoa que também ia trabalhar comigo, que era o Paulo Correia, que hoje os dois são grandíssimos amigos, né? Nós três sempre estamos nos falando, nossas famílias também, a gente sempre sai junto, porque quando a gente tem um respeito grande no trabalho, quando a coisa dá certo, né, aquilo se torna de fato uma amizade futura. Então, com o Cláudio passou do desconhecimento para nos tornarmos hoje grandes amigos, aí, nos falamos até hoje, já não trabalho com o Cláudio há trocentos anos. Né? E com o governador Ronaldo Caiado, que foi a sua pergunta, nos conhecemos no Senado, foi quando eu trabalhava no CAD, Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência Econômica, o tema era concorrência e regulação, e estava eu lá no Senado falando sobre concorrência bancária, né, falando dos grandes bancos, da taxa de juros exorbitante e qual eram as formas da gente tentar desbancarizar esses bancos grandes para tentar ver se estruturalmente a taxa de juros poderia diminuir para o consumidor, né? Que ela vem diminuindo, mas ela ainda é muito alta. Então, eu estava lá, enfim, falando sobre esse tema. Ele me conheceu no Senado e com outras indicações do Tasso Gereissati, que eu tenho colegas que trabalham com o Tasso até hoje. Então, eu acho que foi ali uma conjunção e deram meu nome para ele, ou seja, nós também não nos conhecíamos pessoalmente exatamente. Muita gente acha que foi Paulo Guedes, que Paulo Guedes realmente é um grande amigo meu também, mas não foi Paulo que me indicou, mas sim o Senado, o Tasso Gereissati e as pessoas que trabalhavam ali com o Tasso, que indicaram meu nome. E aí, quando ele me fez o convite, em dezembro, pensei, refleti. Eu, naquela ocasião, já tinha um pós-doutorado em Yale por 6 meses. Eu tinha 6 meses, inclusive, pagos pelo CAD, porque quando você é conselheiro do CAD, você tem que passar um período, né, de quarentena, é o período que você não pode trabalhar no setor privado, apenas dar aula, então você continua recebendo durante 6 meses. Então, eu tinha optado naquela ocasião, eu tinha cartas de recomendação do Malan, do Armin, e do Frederic Geni, que é um cara de concorrência da OCDE. Então, consegui essa vaga em Yale, mas deixei de lado para poder vim aqui assumir o desafio no estado de Goiás. Muitas pessoas na ocasião me perguntaram: você é louca? Como é que você vai largar um pós-doc em Yale? E eu acho que o que eu estou passando aqui, a experiência que eu estou passando aqui, ela é um pós-doc em si, em ciência política, em economia política. O que eu tenho aprendido com o governador, aproveito todos os momentos em que ele está falando, em que ele está agindo, para poder aprender. Tudo que eu posso aprender dele eu aprendo. É uma pessoa que eu acho que é fantástica. Não estaria no estado de Goiás se não fosse por ele. Realmente é um sujeito, assim como o Cláudio considera, extremamente republicano, uma pessoa que dá gosto de você trabalhar. Então, você poder escolher quem você quer trabalhar é muito bom. Né? Já tive outros convites para sair daqui, já tive até para o setor privado, mas não quero. Nesse momento, eu quero estar com o governador, estar levando adiante um grande desafio. E quem sabe, né, um dia, quem sabe o governador Ronaldo Caiado possa se tornar presidente da República do Brasil, né? Eu acho a senhora vai junto com ele? Não, vamos esperar a vida, né? Levar, que nem o Zeca Pagodinho fala, né? Mas o que eu digo é que eu acho que o Brasil precisa de uma pessoa como o Ronaldo Caiado, que realmente é um cidadão que eu acho que é fantástico, em todos os sentidos, e seria muito bom para o Brasil. Não é para mim, não é para você, não é para ele, não, e nem mesmo para ele, que eu acho que ele vai sofrer bastante sendo presidente, mas é para o brasileiro. A gente precisa
de um político dessa estirpe. A senhora continuaria no governo de Ronaldo Caiado se ele, por exemplo, disputasse a reeleição? Vamos esperar o convite, ele não me convidou, né? Pois é, mas a senhora lá no fundo, a senhora pensa, eu vou voltar para aquele Rio de Janeiro, aquela Ipanema, aquelas coisas boas que tem no Rio. O que a senhora pensa? Eu acho que assim, eu ainda tenho um desafio aqui, eu ainda não, as contas não estão como eu quero que estejam, eu quero entregar mais, há coisas a fazer. Acho que continuam os desafios. 4 anos é muito pouco para que você possa, de fato, entregar tudo direito, botar tudo bonitinho. Então, primeiro vamos esperar as eleições, vamos ver se ele vai querer se reeleger, se ele quiser, se ele vai ganhar, e se ele ganhar, se ele me convidar. Então, tem muitos sis aí pela frente. Mas o tempo passa rápido, né? O tempo passa rápido, é verdade. Mas assim, o prazer que eu tenho em trabalhar ao lado dele é muito bom, com a equipe que está ali também. Eu tenho muitas afinidades com muitas pessoas que estão no governo. Assim, a gente foi criando essas afinidades. Antes da gente começar o programa, eu estava falando da minha colega Fátima, né? Sim. Que eu acho que é um grande exemplo. Olha. Isso, que é uma secretária que eu acho que ela dá a alma. Então, assim, a gente tem algo muito parecido, que é do mesmo jeito que eu dou a alma para poder deixar as contas, acordo cedo, vou dormir tarde, levo o trabalho para casa, estou sempre falando com a minha equipe, 24 horas. Quem é a minha equipe sabe que manda, eu tenho insônia, então eu mando, às vezes, recados de madrugada, etc. E a Fátima também é assim, ela é da cozinha, ela vai fundo, o que tiver que fazer, ela faz. É como eu, tem que fazer no meu caso, é diferente do dela, que o dela talvez ela tem que dar aula, ela tem que ir para não sei aonde. No meu caso, eu não saio tanto de Goiânia, mas tem que agora conversar com a STF, vamos lá agora. Tem que conversar com a STN, vamos lá agora. Tem que fazer uma apresentação de PowerPoint, então vamos. Tem que agora descobrir o número do RAP, que tem que falar com o gerente de não sei aonde. Eu vou falar se tiver que falar. Então, eu não tenho problema de que eu sou secretária e não faço nenhum outro tipo. Não, eu faço qualquer ajuda, vamos sentar e fazer junto. E quem trabalha comigo sabe que eu sou assim. Mas a Fátima Gavioli já esteve aqui e não negou que quando terminar esse mandato aí, ela vai parar e pensar bem se ela volta lá para a terra dela, junto do marido dela. A senhora não pensa nisso? Mas o meu marido, graças a Deus, meu marido tem home office. Está de home office há bastante tempo. Tanto lá quanto cá, de repente, então, né? Ele fica aqui comigo bastante tempo. Então, eu tenho conseguido convencê-lo que Goiás é um estado espetacular e, de fato... E Goiás é bom demais. E, de fato, ele está, assim, realmente desfrutando enormemente dos vários rincões que tem aqui o estado. Que legal. Eu gostaria de saber da senhora, vamos lá, vamos voltar no tempo? Vamos fazer claro, um túnel claro. do tempo? Vamos. Eu queria que a senhora voltasse lá na origem de quando a senhora parou e pensou a primeira vez, ou se é que parou e não pensou, em ser economista. Isso Como é que sim. foi? Porque economista para uma mulher é uma coisa difícil. Muito. A gente se lembra, a senhora é muito jovem para isso, mas eu me lembro bem da Zélia Cardoso de Mello, né, que foi, digamos assim, tinha Conceição Tavares também, que era mulher também e era economista. A senhora se inspirou em alguma delas para falar, eu também quero ser isso? Não, na verdade, como é que se deu essa escolha, né? Foi um pouco na sorte. Eu podia ter errado, né? Eu gostava muito de escrever e eu quase fiz jornalismo. Olha. E aí... Ainda bem que não fez. Mas eu gostava muito de números também, então eu falei, puxa, de repente engenharia... Mas eu falei, mas eu quero algo também no social. Eu sempre fui ligada à parte social. Então, apesar de eu ter números e tal na cabeça e tal, essa parte chatinha, né, que eu tenho que deixar tudo direitinho e não sou nunca a querida, jamais, né? Todo mundo detesta a secretária, porque eu sempre digo não às pessoas, então é chata, ela é chata, né? Mas eu tenho um social muito grande, tanto é que quando na minha época de Teresiano, meu colégio, foi quando, para poder resgatar a tua pergunta, né, por que economia, né? Mas quando eu era do Teresiano, nós fazíamos programas sociais todo fim de semana com o pessoal da Rocinha, que é uma comunidade muito grande que tem no Rio de Janeiro. E o Teresiano é uma escola na Gávea que fica embaixo da Rocinha.
Então, desde cedo eu sempre fazia programas sociais, tanto é que eu fazia parte de movimento estudantil, tinha Che Guevara na minha parede, entendeu? Eu era um pouco inconformada com o fato de eu ter dinheiro para fazer as coisas, e eu olhava para o lado e via que as pessoas não tinham as condições que eu tinha, então eu me sentia também culpada com aquela situação. E o Teresiano é um colégio católico, um colégio que era só feminino e depois virou misto, né? E com muitos valores ligados à questão social. Então, assim, até minhas colegas e colegas que se formaram comigo do Teresiano, alguns deles na política até foram para PSOL da vida, né? Para partidos mais assim de cunho esquerda, né? Que a gente chama esquerda de esquerda. Então, essa coisa de esquerda e direita, ela é controversa, e a gente volta esse assunto da esquerda e direita, porque eu acho que esse assunto vale a pena a gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas naquela época eu era muito inconformada, eu tinha assim, às vezes passou uma época da minha vida que eu não entendia por que eu morava num lugar que eu podia comer 3 vezes ao dia, que eu tinha cama, que eu tinha família, que eu tinha pai e mãe, que eu tinha amigos, que eu tinha colégio, e que as pessoas da Rocinha, aquelas pessoas que eu lidava todo final de semana, tinham muitos problemas de diversas ordens, né? Não só que não conseguiam estudar, mas que era o pai que chegava em casa e batia, era a mãe que era alcoólatra. Então, os problemas familiares eram completamente diferentes dos meus. Então, desde aquela ocasião, eu já comecei a perceber que eu gostaria, na minha vida, de tentar ajudar a mudar esse status quo, né? E na época do Teresiano, uma forma que eu vislumbrei era justamente fazer economia. Economia não é uma ciência exata, economia é uma ciência social, e que eu vi nesse meio uma oportunidade para eu aprender algumas coisas que pudessem realmente me levar para um caminho de ajudar de alguma maneira, né? Não acabei ajudando diretamente, mas eu acho que eu acabei ajudando indiretamente, né? Então, as posições que eu ocupei, principalmente no governo, foram sempre posições em que, de alguma maneira, você tenta melhorar as situações das pessoas e o bem-estar dessas pessoas. Então, quando eu vejo o governador Ronaldo Caiado, de novo eu volto assim, porque que eu admiro tanto os posicionamentos dele, que são muito, se encaixam muito com os meus de uma maneira muito genuína, né? Ele não pensa em fazer grandes obras, né? Rio de Janeiro tem lá o Cidade da Música, que no fundo eu acho que acabou até acabando com César Maia, porque ninguém mais quer eleger César Maia por conta daquela monstruosidade que ele botou no meio da cidade, gasta-se um dinheiro mensal enorme ali, e não traz benefício para o cidadão comum. Mesma coisa, centro de convenções aqui em Goiás, né? Foi feito, quem é realmente... Em Anápolis, Mas quem é aquele que ganha de fato com isso? Então, eu acho que os posicionamentos do governador Ronaldo Caiado é o seguinte: a gente quer mudar a vida do indivíduo, a gente quer tentar levar o bem-estar para aquilo. E mesmo que a gente não consiga agora, a gente está tentando melhorar essas possibilidades. Então, direcionar o dinheiro de maneira correta e bem focada, com políticas públicas eficientes para educação, saúde, segurança pública, meio ambiente, então trazer investimentos, mas com uma preocupação com o meio ambiente. Acho que tudo isso faz parte. Então, voltando lá à sua pergunta, porque vamos voltar ao fio. Então, naquela ocasião, eu optei por fazer economia, porque eu achava que era uma maneira de eu ter aprendizados que pudessem me levar a isso. E economia, eu vou te falar, que mudou minha vida completamente. Primeiro porque eu passei a ler muitas coisas em que eu via que a maneira com que eu pensava, em que eu podia ajudar as pessoas, não era a maneira que empiricamente o mundo conseguiu mudar a vida de alguém. Então, dali, foi no curso de economia, principalmente já no curso de mestrado, com as aulas do professor Afonso Arinos de microeconomia, é que você aprende a questão dos incentivos econômicos, como que os agentes econômicos agem com as diversas políticas públicas que são colocadas e como é que você pode melhorar a vida do cidadão. E li muito, participo do Liberty Fund, que
que é um instituto liberal, em que você tem conversas de textos, né? Então você chega nos encontros do Instituto Liberal, quer dizer, desde que eu cheguei em Goiás, eu não consegui ter tempo para isso. Sou convidada, mas nunca consigo ir. Eles ocorrem, esses eventos, ou na Guatemala, porque foi um lugar que eu morei lá, ou em Miami também, que é um outro lugar que me chamam muito, ou no Brasil também. E é um grupo de pessoas que advogados, antropólogos, sociólogos, advogados e economistas que debatem sobre essa literatura dos liberais, né? Então é sempre muito inquietante, porque eu me tornei realmente uma liberal em todos os aspectos. Acho que e daí você me pergunta de direita e esquerda. Então, para mim, essa dicotomia, ela no fundo, para mim, ela não existe. A senhora era apaixonada no Che Guevara. Hã? A senhora só sabe que era apaixonada no Mas Che Guevara. graças a Deus já peguei aquele quadro dele, já joguei fora, já há muito tempo. Ele já não existe na minha vida. Desde quando eu entrei na faculdade de economia, e aí grandes aprendizados eu fiz lá na... É hábito até, né? A senhora falou muito de economia também, né? De seu trabalho como economista e tal. Mas eu quero pegar esse trabalho como economista e levar um pouquinho lá para trás e fazer aquela pergunta que eu deixei no ar no bloco anterior para a senhora. Economista, geralmente, né? Quando a gente senta num bar para tomar uma, ninguém quer saber de economia, né? Ninguém quer saber de economia, muitas vezes não quer saber de política, quer saber de outras coisas. Flamengo a senhora domina bem, né? A senhora é flamenguista. Agora, como é que foi para a senhora arrumar um namorado e casar? Olha, no caso do meu marido, na verdade, a gente se conheceu quando eu tinha, assim, uns 12 anos. E a gente começou a namorar aos 13. E aí tivemos algumas idas e vindas. Então, quando eu fui para a faculdade estudar economia, na verdade, ele já tinha sido fisgado, né? A gente já... Como diz o goiano, já tinha sido adestrado. Já estava lá junto e crescemos juntos. Então, assim, a gente teve idas e vindas, ele teve algumas namoradas, eu tive outros, mas no final das contas a gente acabou junto. Minha cara à metade. E estamos juntos até hoje. Quantos anos? Olha, tem tempo, hein? Tem que fazer uma continha aí, né? Deixa para lá. Olha, tem mais de 30 anos juntos, né? Deixa para lá, que legal. A senhora tem 2 filhos, não é isso? Tenho 2 filhos, um de 24 e a outra de 22, vai fazer 23. Eu achava que a senhora tinha 24. Oh, meu Deus do céu. Passou. Mas eu adoro. Como é passar dos 24 e chegar em alguns outros mais? Olha, eu falo o seguinte, eu tenho 50 anos, não tenho a menor vergonha de falar isso, porque eu tenho, na verdade, um orgulho imenso. Porque está muito bem. Mas não é porque está bem, eu acho que é porque eu me sinto muito bem. Eu acho que idade é um estado de espírito, muito mais do que você estar com algumas rugas adicionais, ou aquilo que estava bom não está mais, ou aquilo poderia estar melhor. Realmente, eu acho que a idade da gente está dentro da gente. Pé de galinha preocupa a senhora? O nome já é horroroso. Pé de galinha. Graças a Deus, hoje a gente tem ali, né, algumas, né, a dermatologia tá aí para nos ajudar, né? Que diga o doutor Ismael, que ele é médico e pode ser um conhecedor desse assunto. Mas eu acho que eu tenho muito orgulho de dizer a idade que eu tenho, porque eu vivi cada ano como se fosse o último. Eu vivo cada dia como se fosse o último, como eu já coloquei aqui. Então, eu vivo intensamente. Então, a minha vida, assim, é algo que eu adoro tudo que eu passei, inclusive os momentos ruins, as decisões ruins que a gente toma às vezes na vida. Não vou falar de decisão ruim, não, mas eu quero saber uma decisão boa que a senhora tomou. Como é que foi? Bem rapidamente, assim, para a gente ter uma ideia. Qual foi um momento, assim, que a senhora teve um insight ali e, de repente, tomou uma decisão que a senhora falou, essa foi boa? Aqui no estado de Goiás ou na vida? Na vida. Mas aí foram algumas, né? Pelo menos, para começar, o meu marido, uma escolha boa. Uma escolha muito boa. Qual o nome dele? O nome dele é Carlos Frederico, mas o apelido é Kiko, então todos Kiko. Conhecem como Kiko, né? Sim. Então, acho que essa foi a primeira melhor escolha que eu já fiz na vida. A segunda foi ter os meus filhos. Eu acho que foram decisões ótimas. A outra decisão que eu não me arrependo de nenhuma forma foi ter feito economia. Economia realmente mudou a minha forma de pensar, ver o mundo, né?
Eu tenho um desejo futuro ainda, que na minha aposentadoria eu quero fazer economia política, ainda quero voltar a estudar mais mesmo? tarde. Eu quero estar sempre aprendendo, né? Então, assim, a vida tem tantas coisas boas. Quero voltar a estudar violão, pandeiro, Pois é, essas coisas todas que eu adoro. Eu acabo, né? Eu tocava violão na igreja. Com essa efusividade toda que a senhora tem, a senhora é uma pessoa alegre, né? É de se imaginar que na sua juventude a senhora tem curtido bastante. um rockzinho, não? Eu curti tudo que eu podia Samba. curtir, samba, adoro a Lapa. Samba na Lapa é muito bom, é um samba gostoso, né? É um samba quieto, né? Aquele samba de escola de samba, carnaval, é um outro tipo de samba. Eu gosto muito de música, gosto de dança. Tinha um grupo amador de sapateado. Hoje em dia não, mas já dancei. Assopraram aqui para mim agora há pouco que a senhora é dançarina. A gente tinha um grupo amador de sapateado. E foi justamente na época em que você tem que optar na vida, ou você vai se tornar dançarina, ou você vai seguir uma outra carreira. E foi quando eu segui economia, e aí resolvi sair completamente da dança, mas na minha aposentadoria, vou voltar a dançar. Tô louca para fazer dança de salão, sempre tive louca para fazer dança de salão, mas nunca tive tempo, continuo sem tempo. Mas algo que eu quero fazer. E a senhora tem tudo para isso, né? Imagino que algum tempo atrás a senhora tivesse isso também. Quer dizer, um físico que ajuda, uma beleza que ajuda, né? Porque bailarina não basta saber dançar, tem que ser bonita também, né? Nossa, obrigada. Bom, tem que ser bonita. A gente vai envelhecendo, mas mesmo assim, como eu digo, é um estado de espírito. Então, eu realmente quero voltar a fazer milhares de aulas, a senhora faz que academia? Eu não consigo. Por exemplo, faço academia. Hoje porque é por causa do tempo, então tem que fazer academia porque não dá tempo de você passar. Eu passava, antes de entrar, até mesmo na faculdade, eu passava mais de 5 horas dançando, né? Todos os dias. Era aula de alongamento, aula de balé, aula de jazz e sapateado, que era o forte do meu grupo. Como é que combina fazer balé com economia, né? Pois aí tive que largar alguma coisa, aí eu pensei bem, optei por economia. Mas tenho essa paixão dentro de mim, dança está sempre comigo, música está sempre comigo. Se tivesse alguém tocando violão aqui agora, o que é que a senhora pediria para tocar para a senhora cantar? Sei lá. Eu adoro um Zeca Pagodinho. Por exemplo? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem voz boa, hein? Pode continuar. Não, mas tem coisas boas aí, mas Pode assim... continuar, eu gostei. Não. Eu gostei. A senhora é tímida, né? Interessante, né? Ficou enrubescida, como se dizia antigamente, né? Mas assim, eu acho que a vida é uma só e a gente tem que desfrutá-la ao máximo, de todas as formas. Então, economia, eu amo discutir economia. Você falou assim, é chato discutir... economia de novo. É chato discutir economia, mas você sabe que um bar, quando tem economista, a gente só fala em economia e política. São as duas coisas que se conectam, porque uma coisa não caminha sem a outra. E então, por exemplo, eu participo de grupos de WhatsApp. Tem um que tem 300 economistas, o outro é um subconjunto desse, 200 economistas, aí o outro é um subconjunto do subconjunto, aí já são 100 economistas. Tem outro que é o chopp liberal, porque só entra economista liberal de um determinado grupo, então mas é muito divertido. Tem muita patrulha nisso? Quem é liberal, quem não é? Tem muita patrulha, não? Eu acho que é o seguinte, quer ver? Sem querer falar muito em economia, mas eu acho que vale um esclarecimento, que é o seguinte. Eu acho que um tempo atrás existia uma falsa argumentação de que quem é liberal o Roberto Campos, por exemplo, é um economista liberal, né, que é muito conhecido, que já faleceu. O filho dele está agora no Banco Central, o neto dele está no Banco Central agora. Mas o liberal, quer dizer, qual é o argumento? Que o liberal não quer saber do social, ele quer saber do próprio umbigo, ele só quer saber de mercados, quer saber de lucro, quer saber de, né? E não é isso. Não é isso de jeito nenhum, de forma alguma. Então, assim, os liberais são muito preocupados com a área social.
Vou dar um exemplo. Armínio Fraga, que é um cara que eu tenho uma imensa admiração, é tido como economista liberal e agora ele financia com o próprio bolso um instituto, ele e alguns outros empresários, principalmente do Rio de Janeiro, não sei se tem de São Paulo também, um instituto que é o Instituto de Mobilidade Social, em que ele faz estudos, inclusive trouxe o Instituto Mobilidade Social aqui para Goiás também, para junto com a Fátima, tentar desenvolver algumas políticas, e vamos ver se a gente vai conseguir desenvolver, porque educação é o que move, educação é o que faz haver mobilidade social. Então, se você é um liberal, realmente, você se preocupa com que todas as pessoas possam ter a liberdade de escolher o que querem escolher, e a gente sabe que hoje, infelizmente, pela falta de oportunidade que muitas pessoas têm, elas não conseguem escolher nada das suas vidas. Então, um liberal se preocupa muito com a parte social, diferentemente do que o que os seus chamados economistas desenvolvimentistas dizem que nós não nos preocupamos, né? Então, o economista liberal, ele sim se preocupa muito com a parte social, né? E esse nome desenvolvimentista é um nome que eu acho que é super marqueteiro, é bom, né? Porque parece que o contraponto liberal não se preocupa com a parte de desenvolvimento, né? É como tem um livro que eu li há muitos anos atrás, que o título What do you think of an elephant? O que você pensa de um elephant, né? E aí é um livrinho de um jornalista falando dos democratas e dos republicanos, né? E é uma crítica dizendo que como os democratas são bons em fazer frame, né? Em colocar um estereotipo em você ou te botar dentro de um quadrinho, né? E no fundo eu acho que colocaram esse rótulo acho que é a melhor palavra, né? Para falar, botaram um rótulo nos economistas liberais que são egoístas, que só pensam neles, que só pensam em lucro, que não pensam no povo, e que é errado, completamente errado. Por isso que eu digo que essa coisa do direita e esquerda é completamente, na minha visão, é uma divisão equivocada, completamente equivocada. Deixe-me fazer uma pergunta para a senhora. Mas voltei a falar de economia, desculpa. Pois é, voltou a falar de economia, mas eu quero falar de música ainda, eu quero falar de gente. Que experiência que a senhora teve com Roberto Carlos? Roberto Carlos. Quando eu tinha 8 anos, o meu pai, que é um funcionário público, hoje aposentado do Banco Central, ele fez um curso do FMI na cidade do México e também em Washington, D.C. E aí, quando eu tinha 8 anos, eu acompanhei, né? Eu, minha mãe, a família toda, né? Nós acompanhamos meu pai para fazer esse curso do FMI. E quando eu estava no México, a minha tia veio, a irmã da minha mãe, e ela era namorada, enfim, do Roberto Carlos. E aí eu me lembro que, enfim, a gente não tinha grandes posses nem nada e morávamos num lugar de muita pompa, e aí de repente chega nesse lugar aquela limusine enorme, com um chofer, com todo aquele aparato de segurança, e era o Roberto Carlos aí para buscar minha tia para, enfim, sair, etc. E aí Roberto Carlos e seu novo carrão, né? Como diz a música. Exatamente. Né? Ele e Erasmo eram muito juntos naquela época. Mas aí, Roberto chegou, coraçãozinho bateu? Não, assim, o Roberto Carlos, para mim, assim, ele é como se fosse um tio, né? Que, na verdade, é o namorado da minha tia. E mas ele me deu o patins. O patins que eu tenho até hoje foi o Roberto Carlos, que deu naquela ocasião. Patins. Um patins. E que foi um presente que eu ganhei dele, provavelmente para conquistar minha tia, eu sei lá o que era. Mas uma pessoa extremamente dócil, extremamente educada, muito, uma pessoa incrível. Então, assim, toda a imagem que eu tenho dele é de uma pessoa muito boa, uma pessoa que sempre tratou os outros de uma maneira muito educada. Todo mundo que trabalha com ele adora ele, porque é uma pessoa muito gentil com todos, né? Então, acho que essa gentileza, enfim, de novo, a gente aprende a cada dia, com cada experiência que a gente tem. Então, do Roberto eu trago isso, e talvez cada um que passa na sua vida, pode ser que você, como ser humano, você é um pouquinho de cada um, né? Talvez eu também tenha aprendido um pouquinho com o Roberto
a você tratar bem as pessoas, seja ela qual for, e respeitá-las, né? Verdade, Roberto é assim. Mas eu perguntei o coraçãozinho porque eu falo por mim, que, claro, né, desde de menino, quando surgiu a Jovem Guarda, eu sou fã dele, né, e não escondo isso de ninguém, todo mundo sabe. Tem inclusive um programa sobre Jovem Guarda, na RBC FM, todo sábado, das 19 às 21 horas. Interessante. É muito legal. Eu e a Débora Orcida, a gente faz o programa juntos. Mas quando eu me aproximei a primeira vez do Roberto Carlos, eu tive a oportunidade de vê-lo algumas vezes, é indescritível o que a gente sente. Né? Porque o que ele representa, né, para a música brasileira, para a música internacional, não, impressionante. o que ele representa como exemplo de vida, exemplo, né, é uma coisa assim que mexe com a gente. Vai ser sempre o rei, né? Vai ser sempre o rei. Vai ser sempre o rei. Eu fiz uma coisa naquele dia, num desses dias, que eu não me contive, lá em Caldas Novas, assistindo a um show dele lá, e depois estávamos eu, Peninha, o Reginaldo Júnior e ele no camarim, e eu conversando com ele ali, falei, Roberto, eu estou com vontade, rapaz, de fazer uma coisa. Ele falou, que bicho? Falei, você me dá licença? Ele falou, uai, o que é, né? Eu dei um beijo na cabeça dele e falei, cara, obrigado, né, por tudo, toda a alegria que você sempre deu para todos nós. Né? E pelas dificuldades que ele passou na vida também, né? A gente ele sabe. Não tem uma perna. Ele tem uma série de dificuldades, é infeliz no casamento, casou algumas vezes. Várias vezes, né? E nunca conseguiu ser feliz, mas ele nunca perde aquele bom humor, aquele respeito que ele tem pelas pessoas. Então, Roberto, né, esteja aí você assistindo ou não, eu acho que não, claro que não. Uma pessoa incrível. Seria uma honra para mim, mas grande abraço para você e todo o nosso respeito. Agora, secretária, o que é que a senhora não fez que a senhora queria ter feito? Ai, muita coisa. Quando era jovem? Quando era jovem, vamos... Não, mas quando muita era coisa jovem, que eu posso fazer quando até era hoje, jovem né? namoradeira, quando era jovem namoradeira, e na idade de namorar, eu quero dizer, assim, na idade Não, mas de assim, namorar. eu nunca fui assim de sair namorando todo mundo, nunca fui assim. Então, eu tinha lá meu namorado, que era o Kiko, atual meu marido, terminamos, aí eu namorei uma outra pessoa, ele namorou uma outra pessoa, então a nossa vida sempre, assim, eu nunca fui eu gosto de relacionamentos de longo prazo, estáveis, aliás, eu adoro relacionamentos de maneira ampla de longo prazo, né? Eu sempre falo que a vida é tão curta, então vamos fazer aqui o que é correto, seja com um colaborador do teu trabalho, seja com seu filho, seja com seu pai, seja com meu sogro e minha sogra. Nossa, eu tenho uma relação com eles que é maravilhosa. Então, assim, toda vez que eu estou ao Rio, eu junto todo mundo na minha casa, passamos lá a tarde inteira bebendo uma cachaçinha. Ah, a senhora toma uma cachaçinha? De vez em quando, né? De vez em quando a gente toma. Mas... Virou moda, né? Virou moda a cachaçinha. Eu não sei se é moda, mas eu sei que eu gosto de bebida destilada. Então, eu tenho um rum chamado Zacapa, que eu aprendi a tomar na Guatemala, que é um rum muito premiado, e ele de fato é maravilhoso, recomendo. XO, né? Vou anotar o nome para a próxima vez que a senhora vier aqui. Zacapa XO. A garrafa é linda e o conteúdo é melhor ainda. Mas vodka também, beluga, uma beluga ouro, também recomendo para quem gosta de bebidas destiladas. Vale a pena. No Rio de Janeiro, com aquele calor todo, com aquele mar maravilhoso, toma-se muito um chopinho, uma cervejinha. O a senhora toma, sempre não? Tomo. Não dá para não tomar um chopinho da Brahma. Esse é um chopinho bom. Esse é um chopinho bom. E essa propaganda que a senhora fez aí, sem ser propaganda. Sem ser propaganda, porque eu poderia estar ganhando, mas não estou ganhando. Atenção, Brahma. Mas gosto de um chopinho, sim. Agora cheio de bebidas, essas cervejas artesanais. Mas o chopp eu gosto, ele é light, né? Assim, ele fraco. Eu não gosto daquele mais... Aí meu filho dele que mais gosta... cremoso, né? Mas... Meu filho diz que eu não sei beber muita cerveja, não. Porque ele gosta de uma cerveja mais, assim, alemã ou belga, né? Eu já prefiro uma mais suave, mais leve, que aí você pode beber mais também, né? É verdade, é verdade. A senhora a gente está terminando, que pena, né? Mas o melhor de tudo da bebida não é a bebida exatamente, é estar com os amigos.
Então, assim, acho que o fato principal é estar com pessoas bacanas, poder rir, poder divertir, trocar ideias, falar sobre economia, política, Economia música, não. futebol e qualquer outra coisa. Economia não, vamos falar de música, vamos falar de outra Mas, coisa. assim, A senhora já construiu um ciclo de amizade interessante aqui em Goiânia, aqui em Goiás? já tem um grupo, sim, que eu A gosto. senhora pedala muito, né? Não pedalo muito, eu pedalo, mas não... adoraria pedalar muito. Também não tenho tempo, também não tenho esse fôlego. Mas tem um grupo que a gente formou lá da economia, da bike da economia, tem até um logozinho, vamos fazer camisa, que ainda não fizemos, Olha. nós vamos fazer. Convido, inclusive, todos aqueles da economia que queiram participar do grupo de bicicleta. Mas tem os outros grupinhos também, que eu saio... Enfim, eu não sou difícil de fazer amizade, mas também as amizades... Claro, amizade é sempre mais difícil, mas isso aí é uma conquista que vem, que acontece, que você não é nada premeditado, né? Qual é aquele papo de jacaré que a senhora não aguenta? Papo de jacaré, que eu não aguento, esse papo chato? Isso. Papo de Reclamação. jacaré é o nome de uma música que um cantor goiano que teve aqui a semana passada, entendi. o Carlinhos P.O. Box, ele gravou isso. Papo de jacaré. Foi um sucesso, porque ela falava inglês, misturava com francês, misturava com tudo, achando que estava abafando. Era o papo de jacaré. De jacaré. Eu não gosto muito quando as pessoas ficam reclamando da vida, reclamando das coisas e falando do outro, e fofoca de um lado. Eu não curto. Eu gosto mais de papos mais positivos, risonhos, até mesmo pode ter brincando um com o outro, tudo bem. Mas é isso, assim, eu gosto de estar junto para a gente até falar besteira. Não precisa falar economia e política e sobre coisas sérias. Você pode falar muita besteira, mas uma besteira bacana, gostosa, que você está rindo e está se Saudável, divertindo. né? Saudável, Sem esse isso. politicamente correto de hoje, né? Antigamente era muito melhor, né? Não é? Pois é. A gente falava cada uma que se fosse dita hoje. Não, os trapalhões hoje estariam em perigo, né, não? É verdade. Aliás, uma cerveja boa, falando de cerveja, é uma cerveja do filho do Mussum. Ah, é? É que o nome da cerveja, né? Cacildes, aí tem várias, né? Mas a Cacildes é que eu mais gosto. Tem a Esmera também, né? A Esmera é maravilhosa. Que é fabricada- Vamos fazer uma propaganda daqui, da Esmera. Que é daqui de Goiás, né? É feita com a mandioca daqui de Goiás. Exatamente. A Esmera. E ela é muito boa, que ela é leve do jeito que eu gosto, então para depois de um pedal tomar uma Esmera é a melhor coisa. Secretário, que pena, eu acho que eu não vou terminar um programa não, a gente vai fazer mais umas 3 horas de bate-papo. Por mim, estamos aqui. Que pena, né? Mas a emissora tem a programação e a gente tem que seguir, a gente já estourou o tempo. Que pena. Eu quero agradecer que muito, pena, muito, que pena. muito a sua presença aqui, foi um prazer muito grande. Era uma entrevista que eu sonhava há muito tempo em fazer com a senhora. Poxa, que bom, é um prazer enorme estar aqui novamente contigo, Paula. Assim, não aqui, já tive em outros lugares, De mas estúdio, aqui né? em particular foi muito agradável, foi muito bom, foi muito acolhedor, me deixou extremamente à vontade. Que bom, que Muito bom. obrigada. E tô aí para a próxima. Quem sabe um dia você não chama eu, o Ismael e a Fátima. Que tal, Nossa. hein? Aí é preparar o riso, né? E a Andréia Vulcanes também pode vir. Andréia também é outra não, boa entrevistada. Pois é. Andréia Outra secretária que está fazendo um trabalho brilhante também. Vou convidá-los. Olha, essa equipe do governador Ronaldo Caiado tá fácil não. Tá todo mundo ali fazendo um dever de casa muito bem feito. E satisfeito, né? Graças a E Deus. todo mundo satisfeito. Graças a Deus. Secretário, obrigado mais uma vez. Muito obrigada Bom, aqui pelo convite. Prazerão, prazerão. prazer enorme, Leve um todo abraço meu. para o Kiko, para os seus filhos, Muito obrigada. para a sogra, para o sogro. Isso, todo mundo. Para a família toda. Para a família toda. E a você, telespectador, nosso agradecimento, né? Por ter nos acompanhado até agora. Tenho certeza que você adorou, não gostou não, adorou esse papo, né, com a secretária Cristiane Schmidt e teve, digamos, uma visão totalmente diferente daquela que você tem quando vê a secretária, por exemplo, fazendo prestação de contas na Assembleia Legislativa, né, dando entrevistas sobre economia. Aqui foi totalmente diferente. Eu tenho certeza que você conheceu hoje a verdadeira Cristiane Schmidt, não a profissional, a pessoal, a persona. Grande abraço a você. Muito obrigado, telespectador. A gente volta semana que vem.